Olá, meus amigos, estamos de volta. Hoje é a nossa penúltima aula, amém? Nós estamos na nossa 9ª lição e o título dessa lição é Integre a Família da Fé. Hoje nós vamos ver a importância de nós congregarmos, a importância de nós fazermos parte do corpo de Deus. Na lição passada nós falamos um pouco a respeito da fé, nós estamos colocando alguns fundamentos, alguns princípios espirituais para a sua jornada, para a sua caminhada com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a importância de você estabelecer essa caminhada, essa jornada, juntamente a uma congregação, a uma comunidade de fé, a uma igreja local. É extremamente importante você estar numa igreja local, você membrar em alguma igreja, você congregar, você se tornar participante deste corpo em nome de Jesus. Então, nós vamos falar sobre isso nessa aula. Integre a família da fé. O texto que nós vamos utilizar aqui para a nossa abertura, o nosso momento inicial, está em Hebreus, o capítulo 10, o versículo 25. Se você pode, veja o que está escrito em Hebreus, o capítulo 10, o verso 25. Eu espero que você já anote aí na sua agenda o título da aula, né, no seu caderno, Integre a Família da Fé, lição número 9. E o texto base para a gente começar a nossa conversa está em Hebreus, o capítulo 10, o verso número 25, que diz o seguinte, veja bem, não deixemos de congregar-nos, como é de costume para alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que é dia, e quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, aqui é uma orientação, né, do apóstolo Paulo. Na verdade, a gente não sabe quem escreveu a carta aqui aos Hebreus, né? A gente não tem essa convicção, mas tudo aponta que seja o apóstolo Paulo. Contudo, o autor da carta aqui aos Hebreus, ele fala da importância de nós mantermos o quê? Mantermos a nossa congregação, mantermos a nossa vida de comunhão diária com aqueles que também professam a mesma fé, que professam a mesma crença no Senhor. E ele fala o seguinte, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns, mas sempre façam isso, sempre congreguem, sempre ali tendo o sentimento de tanto inspirar, quanto também de admoestar, se for necessário, uns aos outros. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. A primeira pergunta que você vai encontrar no questionário aí embaixo, né, vai ser a seguinte, na sua opinião, por que a igreja ela é importante? E essa pergunta eu faço para você. Por que a igreja ela é importante? Na tua opinião, por que você acha que a igreja ela é importante para a sua vida? O cristianismo não é para ser vivido sozinho, isso é um fato. A vida em comunidade é a forma bíblica de nós vivermos a fé cristã. Quanto mais você crer em Deus e alcança intimidade com Ele, mais próximo você também estará das pessoas, dos seus irmãos e das suas irmãs. Sem comunhão, você é um tijolo fora da construção. Você está isolado. É um soldado perdido no campo de batalha. Uma brasa fora do braseiro. Agora, quando você está com Deus, você consegue entender e estabelecer o seu propósito. Você não é apenas um membro fora do corpo, mas você faz parte agora de uma família, de um corpo. Você faz parte de uma comunhão sólida e poderosa. Sem comunhão, você é uma vida sem propósito. A comunhão, ela é extremamente importante e nós vamos entender o porquê dela ser tão importante na nossa caminhada espiritual, na nossa jornada em nome de Jesus. Primeira coisa, você não pode crescer sozinho. Por que é importante você viver em comunhão? Ponto número 1, porque sozinho ninguém cresce. Não é possível você crescer sem você estar perto dos seus irmãos e das suas irmãs na fé. Veja bem, assim como uma criança,
ela aprende com os seus pais e com também os seus irmãos mais velhos, você precisa de irmãos e irmãs espirituais, de pais espirituais, para que você consiga crescer em Deus. Você não pode negligenciar isso, porque senão você vai gerar prejuízo para a sua vida, atrasos para a sua vida. Então, ninguém cresce sozinho. Na fé, da mesma forma, certamente você possui pais, mães espirituais, pessoas que te ensinaram, que acompanharam a sua jornada. Se você não tem essas pessoas, busque por pais espirituais, por mães espirituais, por irmãos espirituais. Você vai encontrar essas pessoas na comunidade de fé. E essas pessoas vão poder fazer com que você seja alargado, abastecido de conhecimento e desenvolva a sua caminhada, desenvolva a sua vida. Existem igrejas onde as pessoas vão apenas para fazer campanhas e buscar bênção. Isso não é errado, mas entenda, esse não é o propósito fundamental da igreja. O propósito fundamental da igreja não é fazer campanhas, não é fazer apenas a manifestação da bênção. Não é isso. Isso está certo, mas não é apenas isso. A igreja precisa ser um lugar para proporcionar crescimento. Você precisa ser eventualmente exortado, aconselhado, para que você consiga atingir crescimento em nome de Jesus. Então a comunhão ela é importante porque ela promove isso, promove crescimento. Ninguém cresce sozinho. Segunda coisa, que é extremamente importante, Cristo ele se manifesta na comunhão. Então veja bem, para você poder viver o sobrenatural de Deus, você precisa estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com seus irmãos e irmãs, porque se você não vive em comunhão, certamente Cristo ele não vai se manifestar na sua vida. Qualquer pessoa se expressa através veja bem, vou recapitular aqui, qualquer pessoa se expressa através do próprio corpo. Então, o mesmo princípio aplica à igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus. Então, a forma de Jesus se expressar, a forma de Jesus se mover é através da igreja. Não existe uma outra forma de Jesus se mover na terra a não ser por sua igreja, porque a igreja de Jesus é o corpo dele na terra. Então, assim como você se expressa pelo seu corpo, Cristo se expressa pela igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Então, a comunhão ela é importante porque ela gera o quê? A manifestação do poder de Deus, da vontade de Cristo Jesus. A igreja, ela não é uma pessoa sozinha. Não, a igreja é a junção de muitos membros, um vinculado ao outro, e assim sucessivamente. Estar fora dessa comunhão, de certa forma, é também estar distante, fora da presença de Deus, ou pelo menos a caminho desse estado, dessa condição. Tem gente que fala assim, né? Não, eu vou ser igreja lá na minha casa, sozinho, vou ser o famoso desigrejado. É possível? Não é possível, porque a igreja é o corpo de Cristo, e para ser igreja, precisa estar em comunhão, precisa ser e viver em comunhão. Então, o segundo ponto é este: Cristo se manifesta na comunhão da igreja. Terceiro ponto: há poder quando nós estamos juntos. Então, veja bem, o primeiro ponto é porque quando nós estamos juntos, nós temos crescimento espiritual. Segundo ponto é porque Cristo se manifesta na comunhão. E o terceiro ponto é porque existe poder sendo liberado quando nós estamos juntos. Então, lá em Mateus, o capítulo 18, o versículo número 19, vai dizer algo extremamente poderoso. E eu quero ler com vocês agora. Mateus, o capítulo número 18, o versículo 19, diz o seguinte: olha que poderoso. Mateus 18, 19, está escrito: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai, que está nos céus. Olha que poderoso. Quando há concordância com o seu irmão, com a sua irmã, existe o quê? Favor de Deus, poder de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Então a sua oração ela se torna muito mais poderosa. E, em outras palavras, ela tem muito mais facilidade de ser atendida. Entenda isso. Não adianta nada você fazer parte de uma igreja local, você fazer parte de um ambiente
e querer exercer a sua vida de oração distante disso, ou então de uma forma avessa à realidade que está acontecendo na tua igreja, na tua comunidade de fé. Então entenda, quando você está no mesmo espírito, na mesma ativação, isso promove, isso gera poder de Deus. Então por isso que quando o pastor fala aqui na igreja, para você virar para a sua casa, orar pela sua casa, ele não está falando isso porque... não, se você fizer isso lá na sua casa, não vai ter tanto efeito. Não é isso. Mas existe um poder muito maior sendo liberado quando nós temos esses momentos em unidade, em comunhão. Quando existe essa junção de propósito. Vocês estão me entendendo? Então, é extremamente importante nós mantermos unidos, juntos, priorizarmos a nossa comunhão na congregação, porque existe poder de Deus sendo liberado aqui nessa realidade, aqui nessa dinâmica de pessoas ajuntadas, confessando e testificando da mesma fé. Você pode orar na sua casa, Deus vai te atender, Deus vai ouvir a sua oração, mas quando você se une com o seu irmão, com a sua irmã, em um propósito, como igreja, quando você vem ao culto e participa deste mover, o poder de Deus a ser liberado é extremamente poderoso e significativo. Amém? Quarto ponto, a comunhão, ela gera segurança para a sua vida. Então, nós já aprendemos aqui que a comunhão, ela gera poder de Deus. Agora, a comunhão, ela também gera, além do poder de Deus, segurança. Ela gera segurança. Você tem menos risco de tropeçar, de cair, porque você vai estar repleto, envolto de pessoas que vão também tentar, de certa forma, te impulsionar, fazer com que você seja melhor. É impossível você vir para esse ambiente, é certo, que aqui só tem pessoas que estão buscando o arrependimento, pessoas que estão tentando ser melhores, mas é impossível você vir para esse ambiente e ter ali, talvez, o mesmo desejo de pecar quando você estiver num ambiente totalmente avesso a esse. Ou vamos pôr aqui um exemplo, você está lá no carnaval, você vai ter muito mais vontade de pecar lá no carnaval, pulando lá no trio, do que você aqui dentro da igreja. Por quê? Porque a comunhão da igreja gera segurança para a sua vida, gera não uma vontade pelo pecado, mas uma vontade pela santificação, uma vontade por agradar o coração do Pai. Não sei quantos aqui já passaram pela realidade de ter que pegar um busão lotado ou um metrô lotado. Talvez essa já tenha sido a sua realidade, ou está sendo a sua realidade, né? Acordar às 6 horas da manhã e já enfrentar um busão lotado. Eu me lembro que quando eu ia para a escola, para o colégio ali com os meus 17 anos, eu fazia o ensino médio, né? E eu entrava naquele metrô lotado, gente, misericórdia. Você não conseguia nem pisar o pé. Se você levantasse o seu pé ali dentro daquele vagão, alguém já pegava o seu lugar e botava o pé onde você botou o pé. Então, veja bem, o metrô, o ônibus é extremamente apertado, extremamente desconfortável muitas vezes, mas só que ali você pode até viajar sem segurar em nada, porque não tem espaço para você cair. O trem balança, o ônibus sacode, mas não há espaço para você cair, para você, ter a sua queda, diferentemente de um vagão vazio ou então de um ônibus vazio. Então entenda, a jornada sozinho proporciona maior risco de queda. Agora, a jornada com pessoas na comunhão te isenta disso. Você pode até cair, mas é muito mais difícil você cair com um tanto de gente do teu lado. Sabe? Veja bem, viajar sozinho, estar sozinho, pode gerar conforto, mais espaço, você não vai ter atrito com ninguém, você não vai ter que suportar ninguém, você não vai ter que lidar com aquele desodorante vencido, com aquele cabelo cheio de creme, você não vai precisar passar por nada disso. Mas em contrapartida, você vai ter muito risco de cair e de pecar. Agora, quando você está na comunhão da igreja, você começa a ser mais empático com as pessoas. Você começa a suportar o seu próximo. Você sabe que aquele rapaz ali está com um desodorante vencido. Então aquela mulher está com o cabelo ensopado de creme. Dentro do ônibus sempre tem essas pessoas, né? Você sabe que isso acontece. Mas aí você se lembra que você também não é tão perfeito assim. Talvez você não está tão assim impecável quanto você acha que está. Mas veja,
nesse ambiente de pessoas imperfeitas, de pessoas talvez que não são tão assim, agradáveis aparentemente ao nosso olho, o nosso olhar natural, você consegue ter segurança, você consegue ter proteção. Então a comunhão, ela proporciona isso para você. Ela proporciona comunhão, segurança, proteção. Para finalizar, a igreja é um lugar de serviço. Então veja bem, assim como no corpo existem vários membros e esses membros têm cada uma função extremamente específica. Um exemplo, a minha mão está segurando aqui o microfone, é a função da minha mão. Os meus olhos estão lendo o texto que eu preparei, é a função dos meus olhos. Cada membro do meu corpo tem uma função muito específica para que ele funcione bem. Então assim você também é na igreja. Você precisa entender que a sua comunhão na igreja ela é importante para poder gerar serviço. Você não foi chamado para estar aqui nesse ambiente apenas para ficar aí no banco, assentado, assistindo ao culto. Mas Deus ele chama você para ser também um trabalhador, para exercitar um ministério na igreja. Logo abaixo você vai ver uma lista de ministérios para onde você pode ser direcionado. Tem comunicação, tem ministério de louvor, recepção. E entenda, não existe um ministério mais importante do que o outro. Todos são fundamentais para que o corpo, a igreja do Senhor, funcione bem, funcione de forma excelente. Do que adianta você ter uma boa palavra e uma péssima recepção? Ou do que adianta você ter uma boa recepção, mas uma péssima palavra, um louvor não tão bom assim? Então todos do corpo de Cristo, todos os membros aqui desta igreja, possuem uma função e um papel extremamente importante. Talvez o visitante não vai ouvir a palavra e vai entender com clareza, mas ele vai sentir talvez a presença de Deus no cumprimentar da porta. Ou sucessivamente, vice-versa, talvez seja o inverso, talvez ele sinta a presença de Deus no culto, ou sinta a presença de Deus nos instrumentos, ou seja, é tocado pela presença de Deus, enfim, entende? No estacionamento. Então todos os ministérios são extremamente importantes, e aqui abaixo você vai ter uma lista desses ministérios para você preencher e passar para a gente, que vai ser uma bênção poder ter a sua cooperação aqui neste corpo que é a igreja do Senhor. Para finalizar, eu quero trazer um exemplo muito poderoso sobre a sua vida. Certa vez Moisés ele estava vagando ali no deserto juntamente com o seu povo, eles ficaram vagando por 40 anos. Você lembra muito bem dessa história. Eles saíram do Egito, o mar vermelho se abriu, eles passaram pelo mar e ali o Senhor ele permitiu com que o povo peregrinasse por 40 anos. Durante esse processo, havia uma nuvem que acompanhava eles durante o dia e durante a noite. Durante o dia, aquela nuvem protegia do sol. Durante a noite, aquela nuvem se transformava em coluna de fogo e aquecia aquele povo. Todavia, isso nos chama muita atenção porque não havia várias nuvens, uma nuvem para cada família, uma nuvem para cada um, não. Era uma única nuvem, uma única presença de Deus. Quando você está debaixo dessa presença, dessa nuvem, você está debaixo do favor do Senhor, da provisão do Senhor. Isto é a igreja de Deus, esta é a igreja de Cristo. Não tem como você estar isolado e esperar estar também debaixo do favor. Para você estar debaixo do favor, debaixo da comunhão, da graça, tem que estar junto, para que nós possamos caminhar nessa mesma perspectiva, nessa mesma dinâmica. Aonde a nuvem do Senhor vai, nós acompanhamos. Não é uma presença para cada um, mas é uma única presença de Deus para toda a igreja, para todos nós. Então, por isso é importante que você viva em comunhão em nome de Jesus. Essa foi a lição de hoje, nossa 9ª lição. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito de vida de fidelidade. Então você pode acompanhar o resumo dessa lição no link da descrição e também preencher o seu formulário com as suas perguntas, com a questão, responder as perguntas que está ali para a gente ter a testificação que você assistiu essa aula. E a gente se vê no próximo vídeo em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima aula, até a próxima lição. Fiquem na paz. Tchau, gente.